momento, o pastor, cantor, compositor e palestrante Atilano Muradas está se apresentando. E você vai ver tudo aqui no canal Moneba. Ele agora está apresentando a igreja. Daqui a pouquinho nós vamos começar a ministração e você vai ver tudo aqui. Acompanhe com a gente. É o momento de você dizer: se você quer mudar de vida, é hora de escolher. Seguir a Cristo que quer me ajudar, ou seguir a Satanás que quer lhe derrubar. Em nome de Jesus, dando todo mal, toda obra te macumba contra a sua vida. Todo embaraço, todo mal desfaço. Em nome de Jesus, anulo todo laço. Esse sambão, esse sambão, esse sambão. Olá pessoal, programa Moneba mais uma vez entrando na sua telinha aí. E eu quero te convidar para você lá no @moneba.baixada e seguir as nossas redes sociais. Hoje o papo é sobre música, composição, sobre arte. Hoje nós vamos receber aqui ele, é pastor Atilano Muradas. Gente, quem é ele? O currículo dele é extenso. É pastor, jornalista, teólogo, escritor e palestrante. Já estou cansado. Compositor, possui mais de 11 CDs e um DVD. São 5 livros publicados, recebeu o prêmio Areté. Gente, ele é simplesmente sensacional. Mineiro não tem jeito. Morou também nos Estados Unidos e foi editor de jornal da Lagoinha, da Getsemane. Pastor, muito bom ter você aqui. Já vi que o seu currículo não é nem para ler ele todo, que você é nervoso. Dá até nervoso falar quem é esse homem. Não. Tem agora, nada disso, não. Como começou, pastor, lá em Minas Gerais? Teu pai, a família? Nael, um prazer estar aqui, uma alegria estar com você, né, dando essa entrevista aqui, conversando. Realmente, a música começa na minha vida na infância. Meus pais eram músicos, né, hoje já são falecidos, mas meus pais eram músicos nos anos 50, né, músicos da noite, etc. E em 1959 eles se converteram numa igreja presbiteriana em Araguari, no Triângulo Mineiro, e meu pai passou a trabalhar com música agora dentro da igreja, regendo corais e essas coisas. E em 1963 eu nasci. Eu já nasci dentro de um lar evangélico e musical. Então a música já desde cedo, a lembrança que a gente já tem, eu com 5, 6 anos, a gente já fazendo viagens missionárias e cantando, eu e meus irmãos, minha mãe e o pai, andando pelas cidades cantando, nas fazendas, nas casas. Então a música já desde cedo. Mas eu peguei mesmo o violão para pegar, que é o meu instrumento, eu peguei com 13 anos. No dia que eu fiz 13 anos, meu pai me deu um violão, que é o instrumento do meu pai, né? Ele me deu o violão e dali em diante eu deslanchei no violão. E sempre fazendo música evangélica, sim. Porém, isso era nos anos 70, 1976, tal, quando eu ganhei o violão. Então a gente ouvia ali a música, boa música popular brasileira, que sobretudo vinha do Rio de Janeiro. Olha. Eu ouvia isso tudo e ao mesmo tempo cantando as músicas da igreja. Então eu criei um tipo de personagem musical em que eu mesclo a música da igreja e também a música popular brasileira. Então as minhas músicas, quem conhece meu repertório, ele é sempre recheado de música brasileira. Eu toco choro, samba, baião, bossa nova. Então música brasileira é 99% do meu trabalho. Então é isso que eu curto. Então, mas nunca deixei as minhas raízes da música da igreja e etc. Né? Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre o chamado ministerial. Um músico com essa experiência, berço evangelho, como aconteceu? Foi uma revelação? Deus falou contigo no monte? Foi numa letra? Compondo? Como foi? Você lembra, pastor? Tem gente que às vezes acha, né? Quem não tá no ministério, acha que de vez em quando a gente tá andando na rua assim, cai uma pedrinha na cabeça, você olha ela, tá com um fiozinho amarrado e tem um bilhetinho, deve ser pra mim, né? E abre o bilhetinho e vai ler, olha, seja pastor. Não acontece isso, não acontece isso como músico. A verdade é o seguinte, Nael,
eu nascido num lar evangélico e meus pais sempre foram liderança na igreja. Olha que bem. Né? Meus pais sempre foram ou diácono, ou presbítero, ou foram tesoureiro da igreja, líder de homens, minha mãe líder de mulheres, trabalhando na igreja. Então a gente cresceu nesse ambiente de muito serviço dentro da igreja e desde cedo meus pais trabalhando com pastores e a gente junto. Então a gente olhava para aquelas pessoas com grande admiração. E eu falava, puxa vida, eu acho que é muito importante ser médico, ser isso, ser aquilo, mas ser pastor é uma missão extraordinária. Então, desde criança, eu tinha um sonho de ser pastor, mas eu quis me preparar. Então, eu fiz seminário, né? 4 anos de seminário. Depois, eu já estava trabalhando na igreja, aí fui consagrado pastor, isso em 1999. Então, eu já era casado e tal, e eu fui ordenado ao ministério, tanto eu quanto a minha esposa. Então, desde criança, eu sonhava, e eu já gostava, sabe, de estudar. Ao mesmo tempo que eu estava estudando ali a música, com 13 anos, 12 anos de idade, eu também estava estudando cursos de teologia, fazendo cursos. Quer dizer, eu vinha fazer um curso formal de teologia, legal, já adulto e casado. Porém, desde os 13, 14 anos, eu fiz muitos cursos teológicos, muitos seminários, workshop daqui e dali. E era muito comum nos anos 70, Nael, a gente fazer cursos por correspondência. Então eu fiz muitos cursos por correspondência, aqueles que vinha livro, via prova e tudo pelo correio. Uma coisa que hoje quase ninguém nem entende como é que isso funcionava. Mas a verdade é que eu colecionei uma pilha de diplomas antes de ir para o seminário formalmente. Então eu sempre gostei. E eu acho que o mais importante não é também essa formação, né? Eu posso dizer que aprendi com os meus pais também o amor pelas pessoas. Meus pais sempre foram pessoas de visitar as casas das pessoas, visitar as pessoas enfermas, ir ao hospital, estar preocupado com as pessoas, ajudar, fazer campanha, ajudar as pessoas. E a gente cresceu debaixo desse discipulado do pai e da mãe. Então eu sempre andando com meus pais, pai, mãe, vendo fazer isso para as pessoas. Então eu creio que isso contribuiu muito para que eu tivesse a paixão pelo ministério e pelas pessoas, entendendo que eu não estou entrando no ministério para ser um pastor, um pastor de gabinete, um pastor de púlpito, mas ser um pastor que vai até as pessoas, conhece. E eu encontrei na música uma boa ponte para chegar às pessoas, tanto dentro quanto fora da igreja. A música é uma excelente ferramenta. Assim como tem muitos pastores que têm uma oratória sobrenatural, outros que fazem mágica, outros que fazem teatro, que faz fantoche, né? E é pastor, eu sou um pastor que canta. E às vezes dizem assim, você é um pastor que canta ou um cantor que prega? Eu falo, olha, pode ser qualquer uma das duas coisas. A verdade é que eu tenho duas chances. Se o cara não gostar da pregação, quem sabe da música. Ou vice-versa, né? Gostei. Uma das duas coisas. Agora, você, num período da tua vida, você conheceu, assim, Diante do Trono e fez um projeto muito legal, intitulado Davi, que fala da história do maior adorador de todos os tempos da Bíblia, um dos maiores compositores, e você praticamente compôs aquilo, você praticamente projetou. Como foi isso? Explica um pouquinho para os nossos internautas aqui, pastor. Então, pois a vida deu muitas voltas, muitas coisas. Eu já tinha gravado, eu morava em Brasília e gravei vários CDs, já tinha gravado acho que uns 7 ou 8, quando eu mudei para os Estados Unidos. Aí eu mudei para os Estados Unidos, trabalhei na Flórida como jornalista, como pastor, ministro de música, e depois eu fui para o Texas e fui pastor de uma igreja também no Texas, em Houston, no Texas. E nessa época eu tive um encontro de pastores lá perto de Nova York e estava a Ana Paula Valadão. E aí quando nós fomos conversar, trocamos ideia, ela já conhecia meus trabalhos, meus livros, minhas músicas, já conhecia meus trabalhos, assim como também eu conhecia os dela, né? E num dado momento ela me fez uma entrevista como essa, assim, ela tinha um programa móvel, né? E ela me entrevistou e no meio do programa ela me fez o desafio. Atilano, você faria as músicas do meu próximo
DVD de crianças? Falei, posso fazer. E é sobre quem? Sobre Davi. Nossa, você me deu... você me deu o melhor personagem. Pensei sobre os Nabucodonosor, não era bom, podia ser Samuel, podia ser outro, mas você me deu Davi. Davi é maravilhoso. Então eu, nos próximos 3 meses seguintes, eu fiz as músicas, ela gostou muito e fez o DVD Davi, que foi lançado em 2012. E disso nasceu até o convite para a gente poder ir para Belo Horizonte. Então nós voltamos dos Estados Unidos e fomos ser pastor na Igreja Batista da Lagoinha, onde eu trabalhava com o Ministério de Comunicação, né? Eu trabalhava com jornal, site, revista, essas coisas na igreja. Por ser a minha formação também, eu sou jornalista, então eu trabalhei nessa área, né, como jornalista, mas também trabalhando como pastor. E a minha esposa era líder do Ministério da Infância. Então foi assim uma dobradinha, nós chegamos. Então foi assim que acabou eu fazendo esse DVD, que foi para mim um prêmio, mas um detalhe, até então os DVDs do Diante do Trono eram DVDs mais com música americanizada, né? A Ana tinha colocado uma ou outra música brasileira no meio, mas nesse DVD eu praticamente zerei só música brasileira. Tem umas duas lá que não são, né? Tem um rock, tem um foxtrot, mas o resto é tudo música brasileira, mostrando que as pessoas têm capacidade de cantar e tocar música brasileira. O que te inspirou a fazer sobre essa personagem? Fala pra mim. Pois é, a Helena Tanuri, ela fez parte do Diante do Trono, né? Helena Tanuri era do Diante do Trono, foi 13 anos do Diante do Trono, e ela é uma das criadoras dos DVDs infantis do Diante do Trono. Aqueles personagens, aquele coisa, é tudo ela, o João, né? E a Ana realmente fez aquilo acontecer através dos DVDs. Mas por trás ali tem Helena e João Tanuri. E ela fez os 50 anos dela em 2018. Sensacional. Então ela resolveu fazer um musical, uma festa, e aí ela me convidou para fazer as músicas, e eu fiz 11 músicas. Esse material está disponível na internet, é um show que nós fizemos no Cine Teatro Brasil, no centro de Belo Horizonte, né, num teatro muito bonito, com mais de 1.000 pessoas. O espaço é o teatro mais tradicional de Belo Horizonte. Então nós fizemos o show está disponível na internet, né, chama 1968, o ano que não terminou. Então você chega no site da Helena, helenatanuri.com.br, você encontra lá o show 1968. Então eu tô tocando, meu filho tá na bateria, então é um show muito bonito, com o pessoal do Diante do Trono cantando. Então ficou espetacular. E ela, a vocalista principal, contando a própria história, mas ali eu fiz as letras, as músicas e também fiz a produção musical. Bem, e no próximo bloco ele também vai falar sobre a editora, a editora Muradas, e nós vamos fazer o seguinte, vamos comentar sobre isso no próximo bloco, é rápido. Nós vamos para o nosso comercial e voltamos já conversando assim aqui no canal Moneba. Fica aí, daqui a pouco a gente volta. Olá, eu sou Dira Paz e quero convidar todos vocês... Oi, eu sou o celular da Dira. Você sabia que ela me leva pra todo lugar? Oi, filhão. E também manda áudio pros filhos. Vou chegar por volta mais ou menos todo dia. Mas o que pouca gente sabe é que com o aplicativo Celular Seguro, se roubarem ele, dá pra bloquear tudo com um clique. Aparelho, linha e até aplicativos do banco. Simples, rápido e de graça. Já cadastrou o seu? Está sem tempo de mexer nas suas redes sociais? Precisando de melhoria na divulgação de seu ministério? Fique tranquilo, eu tenho a solução. Razarte. Uma empresa de responsabilidade e compromisso com seus clientes. Trabalhamos com fotografia, filmagem, criação de capa para CD, plataformas digitais e muito mais. Para a administração de suas redes sociais, não perca mais tempo. Entre em contato pelo WhatsApp 021 97215 0842. 021 97215 0842. Razarte faz. Você sabe quem está por trás da luta pelos seus direitos? No Sintracom Nova Iguaçu, somos mais do que um nome. Somos uma equipe dedicada e organizada. O sindicato é formado por uma diretoria eleita pelos próprios trabalhadores, que representam os interesses da categoria. Mas não paramos por aí. Contamos com uma equipe de profissionais especializados. Temos advogados focados em direito do trabalho,
contadores para analisar verbas rescisoriais e acordos, e até mesmo profissionais de apoio que garantem que todos os nossos serviços funcionem para você. Essa estrutura nos permite atuar em diversas frentes, desde negociações coletivas robustas, passando por fiscalização de ambiente de trabalho, até o atendimento individual para tirar suas dúvidas e resolver seus problemas. Vem para o Sintracom. Cada um de nós no Sintracom tem um compromisso: garantir que seus direitos sejam respeitados e que você tenha um ambiente de trabalho justo. Sintracom faz por você. Eu não tô aqui pra sofrer, vou sentir saudades pra quê? Quero ser feliz, bye bye tristeza, não precisa voltar. Agora quem mais precisa vai dar bye-bye para a conta de energia. O governo federal está lançando Luz do Povo. Energia de graça para quem gasta até 80 kW por mês e com desconto para quem usa até 120 kW. Governo Federal. Nós voltamos aqui com o canal Moneba, estamos conversando com ele, pastor e compositor Atilano Muradas, que está contando um pouquinho da experiência que ele teve como músico, como palestrante, como professor, ministro. E a pergunta que eu quero fazer, pastor, ela traz mais um pouquinho para o lado espiritual. Existe o músico, a arte, e existe o músico espiritual. A Bíblia ela vai mostrar que Davi ele tinha a parte do ser do homem, do rei, mas quando ele ia se apresentar lá para Deus, ele tirava, né? Ele virava jeito de ele entrava nos atos assim como uma pessoa simples, não era isso? Então tem aquele momento do pastor que o Espírito Santo leva ele para um nível de ele não pensar mais como artista, mas pensar como adorador. Você já teve uma experiência dessa com Deus que te levou a um nível de intimidade tão séria assim no mundo espiritual com Deus? Olha, Nael, isso eu acho que a gente não tem um momento que seja um momento mais especial na sua vida. Eu acho que depende do que a gente está fazendo. Depende do que está fazendo no momento. Por exemplo, quem faz musicais como eu faço, escreve livros, essas coisas, você tem momentos de grande inspiração, em que você fica estudando assuntos, e aí você tem momentos de grande inspiração, onde você sai de si, e a gente sabe que a gente está saindo, porque depois a gente vê o resultado e a gente fica assim olhando de onde veio isso. Essa inspiração de onde veio esse negócio, a gente não entende de onde vem. Quando quem vir, por exemplo, um musical da Helena Tanuri e vê, tem gente que jura de pé junto que foi ela que escreveu as letras e tal, porque as letras se identificam tanto com o personagem que o pessoal, não, mas não entendo, como é que você entrou dentro da alma dela para entender? Mas eu acho que a gente é um dom que Deus dá e o Espírito Santo está em nós e ele sabe qual é a nossa intenção. Então ele inspira a gente, isso vem, a gente não sabe de onde vem a música, a gente não sabe de onde vem a inspiração. A inspiração é algo que Deus literalmente dá ao homem e ele não dá só ao homem cristão, ele dá ao homem não cristão, porque a inspiração, tudo vem de Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, já diz Tiago. Então, esse dom é um dom que Deus dá para o homem incrédulo, dá para o homem, porque é para o ser humano, é um presente que nós temos. Então, eu creio que eu tive vários momentos na minha vida onde eu fiz músicas que até hoje eu vou cantar e tem hora que eu choro. Eu falei, Deus do céu, essa música fala demais comigo. Então, eu acho que tem esses momentos de inspiração na nossa vida. Agora, a bem da verdade é que o artista, ele tem, por ter o dom, ele tem um olhar diferente para as coisas. Ele olha diferente para as coisas. A gente vê música onde ninguém vê. A gente vê letra onde ninguém vê. A gente vê arte onde ninguém está vendo arte. E eu acho que esses são momentos auge da nossa vida. A gente lê a Bíblia de uma forma diferente, com um olhar diferente. Por exemplo, eu consigo olhar muitos eventos bíblicos de uma maneira diferente. Quando você olha, por exemplo, assim, quando um profeta veio falar para Jeroboão que, olha, o reino vai ser dividido em 12 partes. Então, ele arranca a própria capa e começa a rasgar.
E ele vai rasgando Nossa, eu consigo ver aquela cena. Ele vai rasgando um pedaço, e vai ser um reino, e vai ser outro, e vai ser outro. E ele vai mostrando. Você vê arte nisso. Tem gente que acha que é só um cara rasgando a capa. Mas pra mim, é uma arte extraordinária. Eu vejo aquilo ali. É uma entrega, né? Não, o cara rasgou a capa e foi mostrando os pedaços. Isso é arte. A Bíblia é cheia de arte. De ponta a ponta. Entende? Então eu acho que a gente consegue ver isso, ver música. A gente consegue ver, quando a gente vê lá, por exemplo, Atos 16, quando Paulo e Silas estão na prisão e eles vão cantando. Estão presos, estão cantando, Nael. Olha que coisa extraordinária. E os outros presos ouviam com atenção. E os outros presos. Então a gente vê, meu Deus do céu, tinha rato passando, aquela escuridão, os caras acorrentados, provavelmente apanharam antes, estavam. E de repente eles estão ali cantando, e os outros estão fazendo. E logo em seguida o carcereiro se converte, porque eles estão pregando. Então é uma coisa assim, existe arte em todas essas coisas, não é apenas um relato bíblico. As parábolas de Jesus é um relato bíblico que marca a nossa vida. Quando a gente vê, ouve, lê, a gente fica extasiado com tudo aquilo. Então é extraordinário, Nael. Então eu falo pra você que eu não tenho um momento, eu acho que a gente tem vários e vários momentos de inspiração em que Deus fala com a gente. Agora, pastor, pra gente chegar ao final agora da nossa entrevista, você hoje vai ministrar, né? Vai cantar para músicos, né? Nesse festival, né? Music Day aqui em São Paulo aqui. Qual a satisfação de você participar de um festival e cantar e ministrar para músicos também que vivem em cima dessa essência, em cima dessa inspiração? Fala para mim. Pois é, eu acho que o ministério da música e da arte dentro da igreja é um dos ministérios mais queridos, mas também um dos mais criticados. É demais. Né? E também um dos mais injustiçados. Né? E eu poderia acrescentar até o de vocês também, que eu também faço parte, que é a comunicação. Quer dizer, a gente faz uma coisa tão importante para a igreja e às vezes não tão valorizados pela igreja. Não que a gente trabalhe por isso, não que a gente trabalhe pela valorização, pela vanglória. Mas hoje eu estarei falando com eles um pouco mais profundo sobre essa questão de você se valorizar um pouco mais e de você saber reivindicar os seus direitos de forma honesta, correta, desde o seu nome em tudo que você faz, colocar o seu nome certo, dar o seu devido valor, até você ser remunerado ou não naquilo que você faz. Muito bom. Então há muito campo nisso, né? Sobre a questão de contratos, que a gente precisa realmente prestar muita atenção. Muitos músicos sendo enganados, muitos artistas sendo enganados porque não fazem bons contratos, etc. Então a gente vai estar fazendo isso, né? Baseado, só você está sabendo antes, hein? Baseado em que depois desse incidente de Atos 16, o Paulo descobrem que ele era cidadão romano e que ele estava preso injustamente, ele não deveria estar preso. E aí, eles dizem, não, pode ir embora. E Paulo diz, não, senhor, pois que os juízes e os magistrados venham aqui pedir desculpas para mim e venham aqui me indenizar, me pedir desculpa por aquilo que eles fizeram comigo e o meu amigo Silas aqui. Então, vocês façam o favor, né, e tal. Então, ele reivindica para si umas desculpas que eles tinham que dar. Então os músicos, muitas vezes, os artistas precisam aprender a reivindicar aquilo pelo qual eles estão trabalhando, né? Então, porque o obreiro é digno do seu salário, né? Então são coisas assim, mas sem arrogância, com humildade, com justiça, porque a quem honra, honra. Isso aí. Justiça seja dada. Então, é mais ou menos isso. E falar isso a músicos é muito importante, porque nós temos sido treinados como artistas e músicos na igreja a sermos humildes. Não dá. Eu falo, não, eu acho isso muito importante. A humildade é muito importante. Tem que ser sábio e inteligente. Mas nós temos que ser sábio, porque tem gente que, às vezes, no excesso da humildade, ele está sendo enganado, ele está sendo ludibriado, ele está sendo usado, ele está sendo explorado.
vamos assim dizer, por muita gente que infelizmente faz isso. Eu parabenizo aqueles que já honram seus músicos, honram seus artistas na igreja, mas nós também, como músicos do nosso lado, precisamos saber reivindicar isso, precisamos saber colocar isso na mesa. Isso aí, ninguém fala isso, né? É difícil. É difícil, então a gente vai falar isso para os músicos porque eu consigo ver do outro lado. Eu sou pastor, mas eu também sou músico, então eu consigo ver os dois lados, entendeu? Eu consigo ver os lados, também trabalho fora, então a gente entende isso, né? Que legal. Nós vamos agora falar sobre a editora. Né? A editora é muito importante, que ela que faz a ponte entre a obra e o público, né? E o artista também. Começou quando você agora intencionar essa área assim, esse cunho que você tem, o empreendedorismo, né? Empresário, e ter a própria editora, né? Já lançou quantas pessoas? Fala pra gente aqui. Então, Nael, eu já escrevo, meu primeiro livro foi lançado em 1993. Eu lancei pela editora Betânia, depois lancei 2 livros pela editora Vida, Decolando nas Asas do Louvor e A Música Dentro e Fora da Igreja, em 99. Um 99, outro 2003, e esse de 2003, que é A Música Dentro e Fora da Igreja, eu recebi o prêmio Areté, que é um prêmio de literatura nacional, um prêmio muito importante na área da literatura cristã no Brasil. E depois eu lancei muitos outros livros, mas durante esse tempo, eu já sempre gostei de escrever desde menino. Sempre gostei de escrever crônicas e textos, histórias. E quando eu chego para fazer a faculdade de jornalismo, que eu fiz mais 4 anos de jornalismo, eu já chego com esse viés de trabalhar com jornal escrito, mídia escrita. E hoje a gente já trabalha em sites, revistas, etc. Tudo com mídia escrita. Eu acabei me especializando nessa área de escrita. Então, quando eu vou trabalhar para divulgar as minhas coisas, eu percebi que o livro é a minha principal ferramenta. Então, além de lançar meus livros, aí começam as pessoas, sabe que você poderia revisar meu livro? Poderia revisar? Aí acabou que eu comecei a revisar e já revisei livros de muitas pessoas, de muitos autores conhecidos, autores desconhecidos. Nós temos lá no nosso editor, já revisamos para Asaf Borba, que é um grande amigo nosso, já de mais de 30 anos, para o Gustavo Bessa, que é marido da Ana Paula, e também para muitos outros autores a gente revisa. Então eu pego lá o borrão, a ideia que o cara tem, pego e transformo aquilo num livro. Então nós já transformamos mensagens, já transformamos apostilas, estudos, pregações e também muitas biografias. A pessoa vem e conta. Tem gente que não escreve, ele só dita o livro pra gente. Então chega livro de todo jeito, livro pronto, livro grande, livro pequeno, devocionais, então vários tipos de livro. Então nós fazemos tanto essa revisão como a orientação dos autores, eu faço também a diagramação e faço também a impressão. Então nós temos toda uma cadeia para fazer tudo isso e vendemos no nosso site, que é o site que é o editoramuradas.com. Nós vendemos os produtos, alguns nossos, todos os nossos e mais de alguns autores. Então, a editora hoje, nós só trabalhamos com livros evangélicos, só trabalho com livro evangélico, só trabalho com autor evangélico, e eu entendo que isso aí é uma extensão do nosso ministério. Eu creio que uma das coisas que a gente mais hoje precisa é de produtos cristãos de qualidade. Então a gente trabalha lá artesanal. Nós é igual um sanduíche artesanal. Nós fazemos livros artesanais. Então eu não pego o livro lá para fazer no atacado, não. Eu falo, não, vamos fazer do jeito que você manda o livro, a gente faz. Não, a gente vai ler seu livro detalhadamente. Se a teologia tiver meio suspeita, a gente conversa com você. Olha, isso aqui tá dando um problema. Legal, vamos ver isso, bom. Vamos discutir isso aqui. Olha, isso aqui você fala, isso aqui deve falar, isso aqui não deve falar. Então a gente discute com os autores
detalhadamente, para a gente poder entregar às pessoas um material, porque um livro, Nael, é um negócio que fica para a eternidade. Nós vamos passar e o livro vai continuar, vai continuar, é um legado. Então ele tem que vir perfeito. Temos livros teológicos, tem livros de toda a natureza lá. Então os nossos autores, graças a Deus, são homens e mulheres comprometidos com Deus, não trabalhamos com picareta não, tá certo. Entendeu? Mas trabalhamos com amadores. Eu nunca publiquei, mas se você tem uma boa ideia, a gente publica. Olha isso. Então, isso é muito importante e a gente está assim, a minha equipe toda é uma equipe, todos são formados na área de comunicação e também teologicamente. Porque não adianta nada você fazer livro teológico, como tem acontecido muito. O cara chega com um livro teológico numa editora qualquer, a editora só bota uns pontos, umas vírgulas lá e lança. Seja lá o que o cara escreveu. Não, nós não, a gente gosta de olhar detalhadamente o que o cara está fazendo, porque nós temos a responsabilidade de colocar o nosso nome ali e de que você, como autor, apresente ao público um livro decente, um livro em que a gente está entregando às pessoas algo verdadeiro. E eu acho que essa é a contrapartida daquilo que eu estava dizendo anteriormente. Nós queremos reivindicar que o nosso nome, que a gente tem os direitos devidos, mas a gente tem que retribuir ao povo o melhor possível, às pessoas o melhor de nós, porque tudo que nós fazemos, né, aqui é Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então é assim, Editora Muradas. É isso aí. Pessoal, então já quero convidar você que tem uma ideia, um livro, né? Você que tem esse chamado também, escritor, Editora Muradas, lá é uma oportunidade para que você possa ter um livro bem editado, bem corrigido e lançado aí pela editora. As considerações finais, agora nós queremos saber como nós fazemos para ter a sua ministração nas igrejas. Fala pra gente aqui, pastor. Então, olha, através desse telefone que eu vou dar agora, que é um WhatsApp, você fala sobre tudo. Eu quero falar sobre editora? Fala nesse WhatsApp. Quer convidar a gente para dar palestra, para cantar, para fazer apresentação? É esse WhatsApp. É 31 98224 3141. Ou se quiser escrever para o atilanomuradaSneto@gmail.com, a gente fala com você. Então, olha lá, 31 98224 3141. Então quero te convidar de novo para você ir lá no Instagram dele, que já está aqui, e você vai poder continuar acompanhando. Gente, também ora por ele e sabe, né, que ele é um ministro da palavra e ele tem muito ainda para dar para o evangelho, ainda para entregar para o evangelho ainda. Gente, eu agradeço por tudo. Nael Rodrigues vai ficando por aqui e até mais, pessoal.